Vamos seguir, meus amigos, e nós estamos falando dos atos processuais no sistema dos juizados especiais. Fizemos uma abordagem geral, panorâmica, disposições gerais sobre os atos processuais nos juizados. Agora eu quero falar detidamente sobre a petição inicial no sistema dos juizados. E nós vamos, como de costume, seguir aqui a lógica geral do diploma base, que é a Lei 9.099 de 95. O que tiver de diferente nos outros juizados, o juizado federal e o juizado fazendário, o JEF e o JEFP, eu trato separadamente com os senhores, faço a observação. Tá? Pois bem, quanto à petição inicial no sistema dos juizados, nós já falamos que ela pode ser pela via oral. E eu vou repetir isso sempre, né, em todos os atos. Mas a petição inicial ela pode ser pela via oral, como vai inclusive aparecer na lei, que eu vou trazer já para os senhores. Vamos primeiro apresentar aqui as observações. Uma segunda observação é que não se aplica no sistema dos juizados aqueles requisitos todos lá do artigo 319 do CPC por uma incompatibilidade sistêmica. Veja, se o senhorzinho, como eu mencionei ainda há pouco com os senhores, ele pode se dirigir ao cartório do juizado e falando ali, um leigo, né? Se pode ser sem advogado até 20 salários mínimos. Se pode ser pela via oral. Como é que você vai preencher todos aqueles requisitos do artigo 319? Então, nós vimos que a petição inicial, lá no CPC, a petição inicial, ela é uma exceção à regra, porque no processo civil prevalece a ideia de liberdade das formas, e no CPC nós temos um ato formal, um ato solene, que é a petição inicial, no CPC, artigo 319, dentre vários outros. Mas nos juizados prepondera uma lógica diametralmente oposta. Aqui prevalece a informalidade, a simplicidade, a oralidade. Então há uma incompatibilidade procedimental, sistêmica, do sistema dos juizados com os requisitos da petição inicial. Então, naturalmente, a petição inicial pode ser formulada por uma linguagem absolutamente simples, informal e simples. Especialmente porque esses são critérios que orientam mesmo a atividade, o desempenho da atividade jurisdicional nos juizados. E não apenas por isso, porque em vários casos você não precisa nem mesmo de advogado, nem mesmo de um profissional técnico. Tá? É por esse motivo também, não apenas, é por esse motivo, é por essa incompatibilidade sistêmica que você não remete os autos dos juizados para uma vara civil. É por isso que a solução na lei dos juizados, como nós veremos no artigo 51, é a extinção do processo. Se não for o caso, pensem numa incompetência territorial, material, funcional. Pense que o juiz do juizado, o juizado é incompetente. Qual é a regra da incompetência no processo tradicional, no processo civil geral? Artigo 62, 63, 64. A consequência é a remessa dos autos ao juízo competente. Mas isso lá na justiça tradicional, convencional. Porque lá você trabalha com a regra da formalidade e o outro também tem que observar os requisitos da petição inicial nos dois. Aqui no juizado a lógica é outra. Como remeter um sistema que começou pela lógica da insimplicidade e da informalidade no juizado para o processo civil tradicional, para o juizado, para a vara civil? Não tem como. Então essa incompatibilidade sistêmica é que gera uma exceção, e lá na aula de competência eu falei várias vezes isso com os senhores. Aqui, nesse semestre, eu falei já isso com os senhores também, na aula de incompetência territorial. Por isso que você não remete os autos do juizado especial, nem para outro juizado especial, nem para uma vara civil. Essa incompatibilidade sistêmica que é a fundamentação disso, a justificativa disso. Tá? Veja, admite-se nos juizados
acumulação de pedidos. Vai ter um dispositivo que vai falar isso. Só que aí, em se tratando de acumulação de pedidos, você tem que levar em consideração, chama ainda mais atenção, o limite econômico, o limite de alçada. Que no juizado especial são 40 salários mínimos, no federal e no fazendário são 60 salários mínimos. Então você pode acumular um pedido de 10 salários mínimos com outro de 20 salários mínimos? Pode, em qualquer um deles. Você pode acumular 2 pedidos, um de 30 e outro de 30, cada um deles de 30 salários mínimos? No JEC não, que vai passar os 40 salários mínimos. Então a acumulação de pedidos leva em consideração o limite de alçada. Tá? A soma desses pedidos não pode ultrapassar a esse limite de alçada. Nós vimos lá no processo civil tradicional, no CPC, artigo 312, que o protocolo da petição inicial gera a formação do processo, gera o início do processo. Como é que se desenvolve lá? O juiz vai ver se analisa, o juiz vai analisar os requisitos da petição inicial. Se tiver errado, ele determina a emenda, e se tiver certo, ele determina em regra a citação do réu para comparecer a uma audiência de conciliação e mediação do artigo 334 do CPC. Isso lá no CPC, no sistema tradicional. Como é que se dá o procedimento inicial aqui nos juizados? Nós não temos requisitos da petição inicial a ser observado. Então não tem aquele despacho preliminar do juiz. Significa que o próprio cartório, a petição inicial, continua gerando a formação do processo. O processo no juizado começa com a petição inicial, o nome indica, né? As partes se comunicam com o juízo pela petição, tem uma petição que dá início, é a petição inicial. No juizado nós também temos a petição inicial, que é o que nós estamos estudando. Vimos que ela pode ser pela via oral, e vai ser resumidamente, o que mais interessa vai ser documentado pelo servidor do cartório, e ali se deu início ao processo. Deu início ao processo com o número do processo, com a designação do juízo competente, a indicação das partes, caso de pedido. Tá, e como é que o processo continua? Ué, o processo continua pelo próximo ato a ser praticado. E qual é o próximo ato a ser praticado? É uma audiência. Tá ali em cima no chat para vocês, é uma audiência de conciliação. O CPC, ele inclusive se inspirou em alguma medida no sistema dos juizados. Uma audiência só para tentativa de conciliação. Lembrem lá do artigo 2º, a obtenção de autocomposição. Então, depois da petição inicial, o próximo ato é a audiência. Como é que o autor vai comparecer? Sendo intimado. Mas nós não temos aqui a simplicidade e a informalidade? Pois bem, a intimação do autor, meus amigos, se dá logo no momento do oferecimento da demanda. Então, o senhorzinho foi lá. Em geral, quando os autos são físicos, o cartório imprime uma etiqueta, que tem o número do processo, ao invés do protocolo na petição física. E alguns é protocolo também. Mas, em geral, sai uma etiqueta. E o importante, sendo protocolo, sendo etiqueta, saiu a data da audiência. Então, ao propor a demanda, o autor já sai intimado da data de audiência. Isso promove a celeridade, isso promove a economia processual, isso promove a simplicidade e a informalidade. Ok? Nós temos até a possibilidade da audiência de conciliação e mediação, da audiência de conciliação do juizado, ser realizada instantaneamente. Foi oferecida a demanda, já marca logo uma audiência para agora, para hoje mesmo. Tem uma previsão no código sobre isso, mas aí o que precisa para realizar a audiência agora, nesse momento? Acabou de começar o processo, já faz logo a audiência. Precisa que o réu também esteja ali, porque até agora nós vimos que o autor foi intimado. O autor propôs a demanda e, ao protocolar a petição inicial, ele já sai intimado do próximo ato. Regra geral. A lei prevê a hipótese da audiência se realizar imediatamente. Aí não vai nem precisar de intimação. Começou? Vamos realizar. Mas aí precisa de quê para realizar a audiência? A audiência não é só juiz, não é só o juizado e o autor, né? Também precisa do réu. Mas como é que o réu vai realizar a audiência imediatamente? É o caso de se dirigirem ao juízo, autor e réu juntos. É algo muito mais raro de você ver, né? Mas lembra que eu falei nesse sistema informal de juizados volantes? Tivemos algumas unidades da federação que experimentaram isso, que é algo bem interessante.
um órgão do judiciário, uma unidade judiciária, um juizado especial, informal, pela lógica da simplicidade, que foi montado numa van. Numa Kombi, numa van, no micro-ônibus. E aí, um acidente. Juizado antigamente, era mais comum antigamente, né? Você tinha que chamar a guarda municipal, tinha que chamar a polícia para registrar ali. E aí já tinha uma comunicação sincronizada com o juizado. Aí o juizado ia lá também no acidente. Aí ali era um momento, ali era um caso clássico, em que você podia realizar a audiência imediatamente. Porque aí tá, as partes envolvidas no acidente estão ali. Tem um cara lá reclamando. Ah, a culpa é dele, a culpa é tua, propõe a demanda logo de uma vez. Os senhores querem começar um processo no juizado? Perfeitamente, quero. A outra parte, aquele puto lá. Vamos realizar a audiência agora. Resume a termo que o cara tá falando. Essa é a demanda proposta. Ele foi a juízo contra o cara que tá do outro lado ali da rua. Realiza a audiência na hora. Então, veja, é uma hipótese que a lei... Aí nós temos a consagração da economia processual ao máximo, né? Aí nós temos a consagração da celeridade, da informalidade, da simplicidade ao extremo. Mas esse ponto é mais raro um pouco, tá? Agora vamos tratar do que consta da lei, que nós já em larga medida estudamos. Primeiro ponto que eu quero ver com os senhores, olha o que está em cima do artigo 14. Nós passaremos a ver do artigo 14 ao artigo 17 da lei do juizado, a petição inicial, a demanda. Olha como é que se chamou a petição inicial ou a demanda nos juizados, do pedido. Aqui nós temos uma evidente confusão terminológica, né, e conceitual. O pedido, meus amigos, os senhores vão se lembrar bem, o pedido é um dos elementos da demanda. Partes, causa de pedir e pedido. O pedido ele vem inserido na demanda. O pedido ele vem inserido na petição inicial, já que a petição inicial representa a demanda. Então ali deveria estar ou petição inicial ou demanda, nunca pedido. Ele confundiu o gênero com uma espécie. Aqui o legislador mandou muito mal, tá? Artigo 14 vai dizer: o processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido. Pedido que pode ser escrito ou oral à secretaria do juizado. Protocolo da petição inicial. Se você está apresentando o pedido, mas não apenas o pedido, porque parece que você só indica o pedido, né? Quando você tem um gênero e uma espécie, e você se utiliza pela espécie, significa dizer, logicamente, que você está excluindo as outras espécies. Então, se o pedido é uma espécie de um gênero demanda, e se na demanda nós temos partes, causa de pedir e pedido, o que até agora o artigo 14 caput e a sua epígrafe dá a entender é que basta o pedido. Dito de uma outra forma, que não precisaria indicar as partes, nem a causa de pedir no sistema dos juizados. Será que é assim? Naturalmente não é. Olha o que o parágrafo 1º desse artigo 14 nos diz. Do pedido constarão, de forma simples, em linguagem acessível. Falamos aqui de simplicidade. Inciso 1º, o nome, qualificação e endereço das partes. O que é isso? Qualificação das partes. Inciso 2º, os fatos e os fundamentos de forma sucinta. O que é isso? Causa de pedir. Inciso 3º, o objeto e seu valor. E veja, o legislador ficou sem graça de colocar pedido de novo, porque é pedido e seu valor. Aqui nós temos uma atecnia do legislador, tá? Esse pedido deve sair lá de cima e vir para o inciso 3º. E lá em cima deveria constar petição inicial ou demanda. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 14 prevêem: é lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar desde logo a extensão da obrigação. No CPC, artigo 324, também já temos essa previsão, né? Então aqui está só repetindo, só para deixar claro que então que no juizado pode ter pedido genérico nas hipóteses em que se admite pedido genérico. Nas hipóteses que o pedido pode ser não determinado, né? Indeterminado. E parágrafo 3º, o pedido oral será reduzido a escrito. Nós já falamos sobre isso. Pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. Artigo 15.
é o que nós mencionamos ainda agora com os senhores, que os pedidos mencionados no artigo 3º desta lei poderão ser alternativos ou cumulados. Nesta última hipótese de cumulação, desde que conexos e desde que a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo. Conexo é que vem da mesma causa de pedir, né? Os pedidos podem ser cumulados desde que conexos e devem respeitar ao limite de 40 salários mínimos. Artigo 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação. E essa sessão deve realizar-se no prazo de 15 dias, é um prazo impróprio, naturalmente. Tem juizados aí que marca para meses para frente, prazo impróprio. Mas o que importa ali, os senhores perceberem, portanto, que o autor sai intimado do momento do protocolo da petição inicial do próximo ato processual, que é a audiência de conciliação. E o artigo 17, por fim, o artigo 17 prevê aquela hipótese lá de ambas as partes comparecerem a juízo e a instauração desde logo e imediata da sessão de conciliação. Ok? Então, sobre a petição inicial era isso.